Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML e de CSS. Bom, a aula de hoje é a aula sobre textos e listas no HTML. Bom, primeiramente, existem diversas tags de texto no HTML, como é o caso de P, como é o caso de H1, como é o caso de Code, de Strong, de M, enfim. E galera, assim, essas tags em específico, tá muito mais do que claro que não é só de título que uma página ela vive, né? Tá mais do que claro. O slide de PowerPoint é um grande exemplo. Aqui, por exemplo, você tem um H2, né? Porque o H1 seria esse daqui. Então, isso daqui seria um H2, isso daqui seria uma lista ordenada, né? Bom, e no HTML funciona da mesma forma. Enfim, e a primeira de todas as tags que eu quero apresentar para vocês é a tag P. A tag P ela é pensada especialmente em textos longos, como é o caso, por exemplo, de textos jornalísticos ou de qualquer outro tipo de texto que não cabe em uma linha. Enfim, pense, por exemplo, em um pequeno texto onde você esteja se apresentando no currículo. Inclusive, é esse projeto que eu quero mostrar para vocês, beleza? Vamos aqui abrindo a VS Code. Aqui no textos em listas, primeiramente HTML5, vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula é justamente preparar um mini currículo para vocês aqui. E primeiro de tudo, é claro, H1, vou colocar meu nome, acompanhe aí comigo, coloque seu nome também, abra VS Code, como eu falei, e assim, abriu. Então, se você não abriu, você deveria ter aberto, não deveria? Bom, vamos lá. Agora que eu coloquei meu nome, eu vou iniciar aqui o live server. Vou mostrar para vocês como é que estão as coisas. Só para constar aqui o idioma eu vou colocar em português do Brasil, tá? Vamos lá. Aqui, meu nome, bonitinho, né? E primeiro de tudo, eu vou colocar uma pequena apresentação. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui um H2, porque é como eu falei para vocês, tem que hierarquizar o texto, tudo bonitinho. Vou pular inclusive uma linha aqui para ficar um pouquinho mais visível para vocês. Olha só. Daí aqui, chamar de apresentação. Aqui, eu vou colocar um texto aleatório. Salvar aqui e mostrar para vocês, ó. E é basicamente assim que funciona a tag P. Beleza, galera? Bom, a tag P, inclusive, ela vem de paragraph, que significa parágrafo, ok? E a tag strong? Galera, a tag strong ela tem uma funcionalidade muito interessante. O objetivo dela é que hoje ela está muito mais voltada para deficientes visuais e para pessoas que têm alguma dificuldade de enxergar. Então, ela não apenas funciona como um texto que é colocado em negrito, mas diferentemente dos títulos, é como se fosse um texto dentro do seu próprio texto que, enfim, que serve como principal destaque. E eu gostaria de destacar aqui, galera, vou colocar um pequeno texto aqui nesse parágrafo, aqui. Desenvolvo vários projetos sendo o principal. Como esse daqui é o meu projeto principal, eu vou colocar na tag strong, ok? E como eu havia falado para vocês, é uma tag que deixa o texto em negrito. Mas é como eu falei, a CAD MSM, por exemplo, vai ter... Ops!
vai ter um pouquinho mais de destaque do que outros textos que eu vou colocar aqui, ok? O texto dessa tag strong aqui no caso vai ter mais destaque do que o texto do resto desse parágrafo. Basicamente isso, tá, galera? Enfim. Quanto à questão do itálico também, você pode criar uma tag em itálico, você pode exibir um texto em itálico utilizando a tag EM. E bom, a tag EM, galera, ela serve como um destaque de segundo nível. Como é um destaque de segundo nível, eu posso, por exemplo, colocar aqui alguns outros projetos também. Aqui, alguns outros projetos meus são o... Aí eu crio uma tag EM, escola de programação, que deixa o texto em itálico. Inclusive, aqui mais uma tag. Aqui eu coloco. Pode ser só esse mesmo. Pode ser só esse. Vou criar um outro, vou criar um outro. Deixa eu ver aqui. Se eu iniciar esse da Academy SM, inclusive que eu tenho um repositório no GitHub, eu vou colocar o link aqui na descrição também. Enfim, e como vocês puderam ver, esse texto aqui, ele ficou em itálico. O que acontece, galera? Eu não recomendo que vocês utilizem essa tag indiscriminadamente. Como assim indiscriminadamente? Basicamente para todos os textos itálicos ou para todos os textos em negrito que você vai utilizar na sua aplicação. Mais pra frente, galera, eu vou explicar para vocês como é que vocês podem estar utilizando o CSS para estar estilizando isso daqui. Porque o que acontece, galera? O problema disso daqui é o seguinte, é que, como eu falei, o texto na tag strong ou na tag em, ele tem muito mais destaque do que o resto do texto. Esse texto aqui em específico, ele tem mais destaque do que esse texto. Enfim. E, como eu falei, o texto em itálico da mesma forma. Esse texto aqui, por exemplo, ele tem mais destaque do que o resto desse texto. Enfim, esse tem mais destaque do que esse. Entendeu? E esse tem mais destaque do que esse. Basicamente isso. Isso daí é o funcionamento do navegador, ok? E também tem a tag code, assim. E a tag code, galera, eu posso simplesmente mostrar um exemplo para vocês de como é que ela funciona aqui. Vou criar um outro parágrafo aqui. Primeiro de tudo eu vou criar um BR. Um BR, para quem não sabe, é uma quebra de linha. Enfim. Eu vou colocar aqui um parágrafo. Uma escola aqui. Uma escola de programação. Eu ensino desde dar um hello. O objetivo dessa tag é muito simples. É simplesmente representar trechos de código diretamente na sua aplicação. Enfim. Assim como o Markdown, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem essas... Enfim, tem os acentos aqui. No HTML tem a tag code. Enfim, vou mostrar para vocês como é que ficou. Como vocês podem ver, a fonte ela ficou diferente. Se eu não me engano, o nome dessa fonte aqui é Consolas, ok? E inclusive isso daqui foi o efeito do BR, galera. Parágrafo. Quando você está abrindo e fechando parágrafos, que é uma coisa que eu recomendo bastante que vocês façam, na verdade que vocês devem fazer, ok, no HTML, basicamente vocês já estão pulando linhas automaticamente. O que aconteceu aqui? Como eu acabei colocando no BR, o espaço ele aumentou. Perceba que o espaço entre esses dois componentes, o H2 e o P, é menor do que esse daqui. É justamente por conta do efeito do BR, ok? Enfim, não tem erro. E a tag small, galera. A tag small, ela tem por objetivo mostrar pequenos elementos dentro de uma interface. Ou basicamente você colocar o elemento muito pequeno na sua interface.
um pouquinho de texto de uma forma muito pequena, muito menor do que você colocaria, por exemplo, algum outro texto, enfim, assim funciona. Vou mostrar aqui para vocês. E sinceramente, galera, essa daqui é uma tag que eu não aconselho o uso, ok? Por que eu não aconselho? Porque você pode alterar a fonte, você pode criar, por exemplo, uma div ou um p, você pode colocar uma fonte diferente, um tamanho de fonte diferente no CSS, enfim. Perceba que o tamanho desse texto aqui é menor do que o tamanho desse daqui. Enfim, é assim que funciona a tag small, galera, não tem erro. Além disso, eu posso apresentar mais uma tag para vocês, que é a tag ABBR. E a tag ABBR é uma tag extremamente interessante. Por quê? Porque ela é uma tag que serve para você mostrar algumas abreviações no seu texto. Vou mostrar aqui especificamente para vocês como que ela funciona. Aqui, por exemplo, eu posso estar criando um outro parágrafo. Eu vou apagar esse small aqui, galera. Na verdade, eu vou mexer nesse parágrafo aqui mesmo, tá? Eu vivo... Vou colocar aqui. Desde o começo da minha vida em SP. E aqui, o que é interessante, galera, é que quando você passa o mouse em cima dessa abreviação, você tem esse atributo title aqui, não é? Bom, esse atributo title serve para você passar o seu mouse em cima daquela tag que você mexeu. E quando você passar o mouse em cima dessa tag, basicamente vai mostrar aqui São Paulo, galera. Enfim, vou mostrar aqui para vocês como é que isso daqui funciona. Eu esqueci de salvar aqui, né? Bom, aqui ó, tá vendo? Mostrou aqui bonitinho, né? Esqueci aqui o ponto final. Nunca façam isso, galera. Nunca façam isso. Nunca esqueçam o ponto final. Pontuação importante, galera. E bom, existe também a tag address. A tag address, ela indica um endereço em itálico na sua página web. Enfim, ao invés de você colocar São Paulo dessa forma, você pode colocar São Paulo dessa forma aqui, ó. Esqueci. Apaguei o fechamento da tag P, não apaguei? Pera que eu tô fazendo besteira. Aqui na tag address, você pode formar o nome da cidade. Para o estado, eu vou criar uma abreviação. Aquele mesmo esquema aqui. Title é São Paulo. Enfim, como eu falei, não tem erro. E vale a pena lembrar, galera, que o comportamento padrão da tag address é que quando você cria essa tag, basicamente o texto ele vai ser exibido na linha abaixo. Enfim, até porque essas tags do HTML elas têm um comportamento padrão. A tag P, por exemplo, quando você coloca uma tag do lado da outra, ou quando você pula a linha de uma tag para outra, elas têm um comportamento padrão. A tag label e a tag input são exemplo. A tag input, a tag button, enfim, algumas tags elas têm essas propriedades. E o objetivo da tag address é justamente esse, que o conteúdo de dentro dessa linha, aliás, o conteúdo de dentro dessa tag vai ser pulado. Basicamente isso. O que eu vou fazer então? Eu vou apagar esse conteúdo aqui. Vou terminar esse parágrafo. Eu vou jogar aqui. Beleza? E eu coloquei os dois pontos também, para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? E tem as listas também. Além dos textos propriamente ditos, nós também podemos utilizar listas no HTML. Elas podem ser ordenadas, não ordenadas e detalhadas. E eu vou dar o primeiro exemplo para vocês, galera,
que uma lista ordenada, eu vou colocar uma lista das linguagens de programação que eu costumo utilizar no trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona uma lista ordenada. Olha só, eu vou criar uma outra seção aqui para minha página. Vou chamar ela de linguagens de programação. Daí aqui eu vou criar uma OL, que é a lista ordenada. Aqui é bem importante que vocês saibam disso. Quando você está criando uma lista, cada componente que você está criando dessa lista, você cria um componente chamado LI. O LI ele representa basicamente cada componente da sua lista. Enfim, não tem erro, galera. Porque o que acontece? Se eu inserir valores sem o LI, vou mostrar aqui para vocês. Ó, C#, JavaScript, TypeScript e C. Vou até pular a linha aqui para mostrar melhor para vocês. Como vocês podem ver, bom, basicamente o texto ele ficou na mesma linha, né? O texto ele ficou na mesma linha. Não só isso, como também não ordenou nada, enfim. O item da lista, galera, ele tem que ficar encapsulado em uma tag LI. Só para vocês terem uma noção. Aqui. C#. Fazer o mesmo para o JavaScript. E vejam a mágica acontecer agora. Como vocês podem ver, a lista ela ficou muito melhor representada na minha página. Galera, seguindo a lógica das listas ordenadas, a gente tem as listas não ordenadas. As listas não ordenadas elas funcionam de uma forma muito semelhante. No entanto, ao invés de você mostrar aqueles numerozinhos, você vai mostrar, enfim, alguns pontinhos, basicamente isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Vamos criar mais uma área que é mais uma seção do nosso texto. A gente vai chamar essa seção de frameworks. Aqui nos frameworks a gente coloca aqui uma lista não ordenada. Bom, e quanto à tag UL, o que acontece? A tag li ela também funciona na tag UL. Enfim, então aqui eu vou colocar primeiro o ASP.NET Core. Eu vou colocar também o React. Futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter um curso dessas duas tecnologias. São tecnologias muito interessantes, ok, pessoal? Aqui eu vou colocar o Astro também. Frameworks que trabalho, vai. Eu vou colocar também o Blazor. E eu vou colocar aqui o Express. Ok? Enfim, como eu falei, ao invés de você colocar essa ordem crescente no seu site, você está colocando esse ponto aqui ao lado. Enfim. E bom, chegando na nossa última lista, nós temos aqui as listas detalhadas. A gente pode representar as listas detalhadas no nosso site, mostrando os nossos principais projetos, galera. A lista detalhada ela funciona da seguinte forma. Bom, diferentemente de outras listas, a lista detalhada, galera, você basicamente cria um título para cada um dos seus itens da sua lista e você cria uma legenda. Enfim, vou mostrar para vocês como é que fica legal, por exemplo, quando eu crio com os meus projetos. Olha só, porque você pode adicionar o nome do seu projeto. Olha só,
você pode estar utilizando aqui DL e o DD. Aqui você tem o DT, que ele basicamente representa o título de cada elemento. Vamos chamar aqui de AquaDMCM. Vou mostrar para vocês uma pequena explicação. Como vocês podem ver, o título fica aqui, a descrição ela fica aqui. Acho bem interessante o comportamento dessa vista aqui, galera. Enfim, vamos para o segundo tópico. Aqui o Escola de Programação. Digitem aí no notebook de vocês, inclusive. Aliás, digitem aí no PC de vocês os principais projetos de vocês aí. Como vocês podem ver, o outro item da nossa lista está aqui. E bom, para caso de vocês, eu gostaria que vocês colocassem mais algumas informações no seu currículo, como é o caso de idiomas, de escolaridade. Gostaria que vocês tentassem recriar o currículo de vocês utilizando as tags que eu mesmo mostrei para vocês. Enfim, voltem o vídeo e vejam os capítulos, encontrem a tag correta para cada elemento da tag. E assim, para cada seção que você vai colocar na sua tela, por exemplo, se você vai colocar suas experiências profissionais ou as suas linguagens de programação, algo coisa nesse sentido, as suas principais habilidades, por exemplo, vocês têm que colocar um título. No caso das habilidades, por exemplo, vocês ainda vão ter outros subtítulos. Das experiências também, porque nas experiências vocês podem colocar como títulos os nomes das empresas, ou vocês podem utilizar como eu mesmo mostrei, DD e DL, enfim, façam do jeito que vocês preferirem. Eu recomendo também DD e DL, que vocês façam um DD e DL, pelo menos outro, em H3, para que vocês consigam pegar bem esse exercício. Enfim, e é basicamente isso. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo para que ele chegue em mais e mais pessoas. Deem uma olhada, inclusive, na AquaDMCM, inclusive, que lá você pode, por exemplo, acessar as aulas que já estão publicadas, o conteúdo que já está publicado. Quer dizer, você pode acessar, por exemplo, um conteúdo que, enfim. Visitem também a AquaDMCM, que lá é um lugar onde vocês podem encontrar algum conteúdo que já foi produzido, mas que eu ainda não postei aqui no YouTube, até porque eu posto semanalmente, né? Mas eu geralmente produzo um pouco mais de aulas. Enfim, e é basicamente isso. Falou, gente! Tchau!